Bom dia. Antes de começar este novo dia, pare por alguns instantes, respire devagar e permita que o seu coração se aquiete diante de Deus. Talvez a noite tenha sido longa, talvez você tenha despertado com pensamentos pesados, com uma inquietação que não sabe explicar, ou com a sensação de que existe uma batalha acontecendo em lugares que os olhos não conseguem alcançar. Mesmo assim, você chegou até aqui, e isso não é pequeno. Há um Deus que vê o que ninguém vê, que conhece as portas pelas quais você passou, as lágrimas que você escondeu e os medos que tentou carregar em silêncio. Permaneça nesta oração até o final, não porque exista poder em palavras humanas, mas porque existe poder na presença do Senhor, e quando o coração se volta sinceramente para Ele, até a escuridão mais densa começa a perder a sua força. Pai eterno, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com reverência, reconhecendo que Tu és santo, justo, misericordioso e soberano sobre tudo o que existe. Tu conheces o princípio e o fim, vês o caminho inteiro quando nós enxergamos apenas alguns passos, e permaneces firme quando tudo ao nosso redor parece instável. Por isso, eu te peço, aproxima-te desta pessoa que ouve agora, envolve a vida dela com a tua presença e faz com que ela perceba, ainda que de maneira silenciosa, que não está sozinha. Se o coração dela estiver cansado, sustenta. Se estiver confuso, traz clareza. Se estiver ferido, toca com cuidado. Se estiver com medo, lembra-lhe que nenhuma noite é profunda demais para impedir a tua luz de chegar. Senhor, entra nesta manhã como quem abre uma janela em um quarto escuro e deixa o primeiro raio atravessar o silêncio. Deus de amor, guarda a mente desta pessoa contra pensamentos que roubam a paz, contra lembranças que voltam como sombras, e contra toda voz interior que tenta diminuir o valor que o Senhor colocou nela. Há batalhas que começam sem barulho, escondidas em preocupações repetidas, em cenários que ainda nem aconteceram, em acusações que se levantam quando tudo está quieto. Por isso, coloca ordem onde existe confusão e estabelece serenidade onde existe agitação. Que a mente dela não seja um campo aberto para o medo, mas um lugar visitado pela tua verdade, de que é conhecida pelo nome e de que não precisa acreditar em toda palavra escura que atravessa os pensamentos. Que a tua voz seja mais forte, mais profunda e mais constante do que qualquer ruído que tente dominar esta manhã. Senhor, estende a tua proteção sobre a casa desta pessoa. Passa por cada cômodo, por cada porta, por cada janela, por cada lugar onde ela descansa, trabalha, estuda ou se reúne com quem ama. Que este lar seja um ambiente de paz, respeito, equilíbrio e presença divina. Afasta tudo o que alimenta conflitos, irritações sem motivo, palavras duras e atmosferas de opressão. Onde houver distância entre familiares, cria caminhos de reconciliação. Onde houver desgaste, renova as forças. Onde houver silêncio causado por mágoas, prepara o momento certo para que a verdade seja dita com amor. Não permitas que o medo governe este ambiente, nem que a ansiedade transforme pequenas situações em tempestades. Faz desta casa um refúgio, não porque os problemas deixarão de existir, mas porque a tua presença será maior do que eles. Protege, Pai, os caminhos que esta pessoa percorrerá hoje. Vai adiante dela nas ruas, nos transportes, no trabalho, nos compromissos e em cada decisão que precisar tomar. Livra-a de acidentes, de encontros perigosos, de escolhas precipitadas e de situações que parecem normais, mas escondem riscos que ela não consegue perceber. Dá atenção aos detalhes, sabedoria para reconhecer sinais e coragem para recuar quando algo não trouxer paz. Que nenhum impulso seja mais forte do que a prudência e que nenhuma pressão seja capaz de empurrá-la para um caminho contrário à tua vontade. Assim como conduziste o teu povo por caminhos que pareciam impossíveis, conduz também esta pessoa abrindo passagens onde houver obstáculos e fechando portas que, apesar de atraentes, poderiam levá-la a lugares de sofrimento. Senhor, guarda também os relacionamentos dela. Nem toda aproximação vem com boas intenções, nem toda palavra agradável carrega verdade, e nem sempre o coração consegue perceber de imediato aquilo que se esconde por trás das aparências. Dá discernimento sem transformar essa pessoa em alguém desconfiado de tudo, e concede sabedoria sem endurecer o seu coração. Mostra quem deve permanecer por perto, quem precisa ser amado à distância e quais vínculos exigem limites claros. Protege-a de manipulações, mentiras, inveja, falsas promessas e relações que drenam a sua esperança.
Ao mesmo tempo, livra de julgar com precipitação e de ferir pessoas por causa de medos antigos. Que ela caminhe com bondade, mas não sem prudência, com generosidade, mas não sem limites, com compaixão, mas sem abandonar a verdade. Pai, existe uma batalha que não se vence apenas com força humana. Há momentos em que a pessoa faz tudo o que sabe, tenta organizar a vida, procura respostas, conversa, trabalha, insiste, mas ainda sente uma pressão que não consegue explicar. Nesses momentos, lembra de que a luta não precisa ser enfrentada sozinha. Reveste esta vida com a tua verdade, firma os pés dela na paz, protege o coração com a justiça e fortalece a fé para resistir aos dias maus. Que ela não se renda ao desânimo, nem confunda cansaço com derrota. Mesmo quando o céu parecer silencioso, faz com que ela compreenda que o Senhor continua agindo. O silêncio de Deus não é abandono, e a demora não significa ausência. Muitas vezes, enquanto nada parece acontecer, tu estás movendo aquilo que os olhos ainda não conseguem enxergar. Senhor, se houver palavras de acusação ecoando dentro dela, palavras que dizem que não existe saída, que ela falhou além do perdão ou que nunca conseguirá recomeçar, interrompe esse ciclo com a tua graça. A tua correção conduz de volta à vida, mas a acusação cruel apenas empurra para a vergonha e para o isolamento. Por isso, ensina esta pessoa a reconhecer a diferença. Se ela pecou, dá-lhe arrependimento sincero, coragem para reparar o que for possível e humildade para mudar. Mas não permitas que ela permaneça aprisionada ao passado depois de ter colocado a culpa diante de ti. Lava o coração, renova os pensamentos e devolve a capacidade de caminhar. Que ela não use os próprios erros como correntes, nem permita que outras pessoas definam para sempre quem ela é. Deus poderoso, visita os lugares da alma que esta pessoa evita tocar. Existem dores escondidas atrás de sorrisos, lembranças guardadas em quartos fechados e feridas que continuam sensíveis, mesmo depois de muito tempo. Tu não invades com violência, tu te aproximas com cuidado. Por isso entra nesses lugares com a delicadeza de quem acende uma pequena luz em uma casa abandonada. Mostra que a dor não precisa ser negada para ser curada, e que a fraqueza não diminui a fé. Dá segurança para que ela reconheça o que sente sem se perder dentro disso. Onde houve rejeição, afirma o valor. Onde houve abandono, revela a tua fidelidade. Onde houve humilhação, restaura a dignidade. Onde houve perda, oferece consolo. Que o passado deixe de ser uma prisão e se torne apenas uma parte da história que o Senhor ainda está redimindo. Pai, protege esta pessoa dos medos que crescem durante a noite e permanecem pela manhã. O medo do futuro, o medo de perder alguém, o medo de não conseguir, o medo de adoecer, o medo de ser esquecido, o medo de começar de novo. Esses medos podem parecer montanhas quando são observados de perto, mas diante de ti eles não são maiores do que a tua fidelidade. Não peço que essa pessoa se torne insensível, nem que finja coragem quando estiver abalada. Peço que ela aprenda a caminhar mesmo sentindo o coração tremer, porque sabe quem vai ao seu lado. Que cada passo seja sustentado pela certeza de que o Senhor não a conduzirá até um lugar para depois abandoná-la. Se o caminho atravessar um vale escuro, permanece perto. Se houver tempestade, sê abrigo. Se a visão estiver limitada, sê a mão que guia. Senhor, guarda o corpo desta pessoa e dá-lhe sensibilidade para cuidar de si com responsabilidade. Protege sua saúde, fortalece suas defesas, orienta decisões, conduz aos profissionais certos quando for necessário e não permitas que o medo transforme qualquer sintoma em desespero. Dá equilíbrio para não ignorar sinais importantes, mas também para não viver prisioneira da ansiedade. Toca no sono, na respiração, na disposição e em tudo que tem sido afetado pelo peso emocional. Muitas vezes, o corpo carrega aquilo que a alma não conseguiu expressar. Por isso, derrama descanso profundo, alivia tensões e ensina esta pessoa a respeitar os próprios limites. Que ela não veja o repouso como fraqueza, nem o cuidado como egoísmo. A vida é um presente, e cuidar dela também pode ser uma forma de gratidão. Deus de sabedoria, protege as decisões financeiras, profissionais e familiares que esta pessoa precisa tomar. Em tempos de pressão, qualquer porta pode parecer uma saída, mas nem toda oportunidade conduz à paz. Dá discernimento para reconhecer propostas enganosas, promessas fáceis e caminhos que exigiriam a perda da integridade. Abre oportunidades honestas, coloca pessoas corretas no caminho e dá criatividade para enfrentar períodos de escassez.
Quando os recursos parecerem pequenos, ensina a administrar com prudência. Quando houver abundância, preserva o coração da arrogância e da impulsividade. Que o dinheiro seja ferramenta, nunca senhor. Que o trabalho seja fonte de dignidade, não uma prisão que consome toda a vida. E quando houver uma espera que parece injusta, sustenta a fé, porque o Senhor conhece necessidades que ainda não foram contadas a ninguém. Pai, neste momento eu te peço uma proteção especial contra tudo o que tenta enfraquecer a fé desta pessoa. Há dias em que ela olha ao redor e só vê portas fechadas, respostas que não chegam e orações que parecem voltar sem eco. Nessas horas, o desânimo se aproxima devagar, como neblina cobrindo uma estrada. Primeiro ele rouba a expectativa, depois diminui a coragem, e quando a pessoa percebe, já está caminhando apenas por obrigação. Senhor, sopra novamente vida sobre a fé dela. Não uma fé baseada em emoções passageiras, mas uma confiança amadurecida no silêncio. Ensina-a a permanecer quando não sentir nada, a continuar buscando quando não houver sinais e a descansar na verdade de que o teu caráter não muda conforme as circunstâncias. Senhor dos exércitos, levanta uma muralha espiritual ao redor desta vida. Que toda intenção maldosa perca força antes de alcançá-la, que toda mentira seja revelada, que todo plano injusto seja desfeito e que toda palavra lançada para destruir encontre diante de si a tua verdade. Não permitas que a pessoa viva obcecada com inimigos, porque a nossa segurança não está em vigiar sombras, mas em permanecer perto de ti. Livra-a da paranoia, do medo excessivo e da necessidade de controlar tudo. A verdadeira proteção não é viver escondido do mundo, mas caminhar com sabedoria, consciência e fé. Que ela não procure sinais de ameaça em cada detalhe, mas também não ignore aquilo que o discernimento mostrar. Sê sentinela sobre a vida dela enquanto dorme e companhia fiel enquanto caminha acordada. Pai, visita o ambiente de trabalho ou de estudo desta pessoa. Onde houver competição desleal, estabelece justiça. Onde houver fofoca, dá maturidade para não participar. Onde houver humilhação, sustenta a dignidade. Onde houver pressão, concede equilíbrio. Protege-a de decisões injustas, falsas acusações e armadilhas preparadas por quem age sem temor. Ao mesmo tempo, mostra se existe algo nela que precisa ser corrigido, porque proteção também é ser impedido de continuar em um caminho errado. Dá humildade para ouvir, sabedoria para responder e serenidade para não agir no calor da emoção. Que a excelência dela não nasça da necessidade de provar valor, mas do desejo de honrar os dons recebidos. E se chegar o momento de encerrar um ciclo, dá paz para sair sem carregar rancor. Deus, guarda os filhos, os pais, os irmãos, o cônjuge, os amigos e as pessoas queridas de quem está ouvindo esta oração. Alguns estão perto, outros seguem caminhos distantes, e há aqueles sobre os quais ela não possui nenhum controle. Essa falta de controle muitas vezes pesa mais do que a própria distância. Por isso, recebe agora cada nome que está sendo lembrado em silêncio. Vai onde esta pessoa não pode ir, alcança lugares onde a voz dela não chega e protege aqueles que ela ama. Livra-os de perigos, más influências, decisões precipitadas e caminhos destrutivos. Conduze cada um com paciência, sem violar escolhas, mas criando oportunidades de retorno, consciência e transformação. E dá a esta pessoa serenidade para compreender que amar também é entregar nas tuas mãos. Senhor, quando ela atravessar desertos, não permitas que confunda a ausência de conforto com a ausência da tua presença. O deserto é silencioso, expõe fraquezas e parece não oferecer direção, mas também é lugar onde o coração aprende a distinguir a tua voz do ruído. Se esta pessoa estiver vivendo uma fase assim, dá água para o dia de hoje. Não mostres necessariamente o mapa inteiro, mas garante o próximo passo. Se ela precisar esperar, ensina a esperar sem apodrecer por dentro. Se precisar caminhar, dá força sem ansiedade. Se precisar deixar algo para trás, concede coragem sem culpa. Que o deserto não roube sua identidade, nem faça com que ela aceite atalhos que custariam caro. Há caminhos mais longos que preservam a alma, e há respostas rápidas que escondem novas prisões. Pai, se uma tempestade já começou, entra com tua paz no centro dela. Talvez existam notícias difíceis, conflitos familiares, perdas, dívidas, ameaças, processos, mudanças inesperadas ou situações que parecem maiores do que qualquer capacidade humana. Não prometemos a nós mesmos uma vida sem ventos fortes,
porque as Escrituras mostram homens e mulheres de fé atravessando noites intensas. Mas pedimos que no meio dessas noites, a presença do Senhor seja real. Quando as ondas subirem, impede que o medo afunde esta pessoa por dentro. Quando as vozes ao redor disserem que tudo acabou, mantém viva uma pequena chama de esperança. E quando ela não tiver força para falar, recebe até mesmo o silêncio como oração. Senhor, fortalece esta pessoa para resistir às tentações que chegam disfarçadas de alívio. Há escolhas que oferecem alguns minutos de fuga, mas deixam dias de culpa e consequências. Há caminhos que parecem apagar a dor, mas apenas a empurram para mais fundo. Dá consciência antes do primeiro passo, coragem para pedir ajuda e humildade para reconhecer limites. Protege-a do isolamento, porque muitas quedas começam quando alguém acredita que precisa esconder tudo. Coloca pessoas seguras, maduras e verdadeiras em sua jornada. Que ela não tenha vergonha de buscar apoio espiritual, emocional ou profissional quando precisar. A fé não diminui quando procuramos ajuda. Muitas vezes ela se manifesta justamente na coragem de admitir que não conseguimos carregar tudo sozinhos. Deus de misericórdia, afasta desta vida todo desejo de vingança. Quando alguém nos fere, a dor pode se transformar em uma sede silenciosa de ver o outro sofrer. Mas esse sentimento corrói o coração de quem o carrega. Por isso, protege esta pessoa de se tornar semelhante àquilo que a machucou. Dá-lhe força para estabelecer limites, buscar justiça pelos caminhos corretos e dizer a verdade sem alimentar ódio. Perdoar não significa chamar o mal de bem, nem voltar a lugares inseguros. Perdoar é recusar-se a entregar o próprio futuro nas mãos de quem causou a ferida. Faz com que ela compreenda isso no tempo certo, sem culpa e sem pressão. Trabalha profundamente, camada por camada, até que a lembrança perca o poder de controlar sua vida. Pai, eu te peço agora que reacendas a coragem desta pessoa. Talvez ela tenha diminuído os próprios sonhos para evitar novas decepções. Talvez tenha parado de tentar porque cada porta fechada parecia confirmar uma antiga sensação de incapacidade. Mas o Senhor não nos chamou para viver dominados pelo medo. Mostra o que ainda pode florescer, mesmo depois de uma estação dura. Dá coragem para estudar, trabalhar, recomeçar, conversar, pedir perdão, dizer não, mudar de direção e obedecer aquilo que já está claro. Que ela não espere sentir-se completamente pronta, porque quase ninguém está. Faz com que caminhe com humildade, sabendo que a força necessária pode chegar enquanto ela avança. Senhor, no ponto mais profundo desta oração eu te peço, entra na batalha que esta pessoa não consegue explicar. Onde houver opressão, traz alívio. Onde houver confusão, estabelece verdade. Onde houver medo paralisante, sopra coragem. Onde houver uma sensação constante de ameaça, traz segurança. Que tudo o que não vem de ti perca espaço à medida que a tua presença ocupa o coração, a mente e o ambiente. Nós não exaltamos a escuridão, porque sabemos que ela não é igual à luz. Não colocamos o mal no mesmo nível do teu poder, porque tu és o Criador e nada está acima de ti. Por isso, esta oração não nasce do pânico, mas da confiança. A pessoa que está ouvindo não precisa viver fascinada pelo medo. Ela precisa permanecer firmada em Deus. Em nome de Jesus, fortalece esta vida para dizer não ao que destrói, para romper hábitos que aprisionam e para abandonar ambientes que a afastam da paz. Que a verdade ilumine aquilo que foi normalizado por muito tempo. Se houver dependências, padrões repetitivos, relações abusivas ou comportamentos que ferem a própria alma, traz consciência e oferece um caminho seguro de saída. Não permitas que a vergonha impeça a mudança. Dá passos concretos, apoio confiável e perseverança para continuar, mesmo quando houver recaídas emocionais ou dias difíceis. A restauração raramente acontece como um clarão instantâneo. Muitas vezes, ela se parece com o amanhecer, crescendo devagar até que a noite já não tenha o mesmo domínio. Pai, coloca sobre esta pessoa a paz que não depende de todas as respostas. Talvez muitos problemas ainda estejam presentes quando esta oração terminar, mas que ela já não seja a mesma diante deles. Que o coração esteja mais firme, a respiração mais calma e a mente mais clara. A paz verdadeira não ignora a realidade, ela muda a posição da alma diante da realidade. Faz com precisa resolver a vida inteira nesta manhã. Basta receber graça para inteira nesta manhã. Sabedoria para a próxima decisão e força para o próximo passo. O amanhã pertence a ti, e o passado já não pode ser alterado.
O presente é o lugar onde a tua presença a encontra. Senhor, sela esta manhã com esperança. Que cada lugar escuro dentro desta pessoa receba um sinal de luz, ainda que pequeno. Que ela veja uma porta onde antes havia apenas parede, um caminho onde parecia existir somente deserto e uma possibilidade de recomeço onde tudo parecia encerrado. Não permitas que ela despreze os pequenos começos. Uma conversa pode iniciar uma restauração, uma decisão pode interromper um ciclo, um pedido de ajuda pode salvar anos de sofrimento e uma oração sincera pode reorganizar o coração. Dá sensibilidade para perceber os sinais de cuidado que o Senhor já espalhou ao redor. Nem sempre o milagre chega com barulho. Às vezes, ele vem como força para levantar da cama, clareza para dizer a verdade ou paz para não voltar ao que machucava. Pai, eu coloco diante de ti tudo o que esta pessoa não conseguiu dizer. As palavras que ficaram presas, os receios que parecem difíceis de explicar, as preocupações que ela esconde para não preocupar ninguém. Tu conheces cada detalhe. Recebe aquilo que foi pronunciado e também aquilo que só existe como um peso no peito. Não deixes nenhuma lágrima sem acolhimento, nenhum suspiro sem significado, nenhum pedido sincero sem resposta, ainda que a resposta venha de uma maneira diferente daquela que ela imaginou. Dá maturidade para reconhecer a tua vontade e fé para confiar quando os caminhos mudarem. Muitas vezes, pedimos uma porta específica, mas o Senhor prepara outra. Pedimos que uma tempestade desapareça, mas tu nos ensinas a atravessá-la sem perder a alma. Deus fiel, acompanha esta pessoa durante todas as horas deste dia. Quando ela se sentir forte, mantém seu coração humilde. Quando se sentir fraca, lembra-lhe que não precisa fingir. Quando receber boas notícias, ensina a agradecer. Quando surgir uma dificuldade, dá serenidade antes da reação. Que suas palavras não sejam armas lançadas no impulso e que seu silêncio não seja usado para punir. Dá equilíbrio, domínio próprio e compaixão. Protege-a de decisões tomadas por raiva, de mensagens enviadas no calor da emoção e de conclusões construídas sem conhecer toda a verdade. Que a tua sabedoria acompanhe cada conversa e que a tua paz seja medida para cada resposta. Senhor, prepara também o descanso desta pessoa quando a noite chegar, que ela não leve para a cama todas as batalhas do dia. Ensina a soltar aquilo que não pode controlar, a reconhecer o que precisa ser retomado amanhã e a entregar o restante nas tuas mãos. Guarda seus sonhos, acalma seus pensamentos e permite que o corpo encontre repouso. Se acordar durante a madrugada, que o medo não encontre uma casa aberta dentro dela. Que a lembrança da tua presença seja mais forte do que qualquer pensamento escuro. Assim como um abrigo permanece firme enquanto a chuva cai do lado de fora, faz com que o coração dela permaneça protegido em ti. Pai amado, nós terminamos esta oração confiando, não porque compreendemos tudo, mas porque conhecemos quem tu és. Tu és abrigo em tempos de aflição, direção em estradas confusas, consolo em perdas profundas e força quando os braços já não conseguem sustentar o peso. A pessoa que está ouvindo pode seguir esta manhã sabendo que não caminha abandonada, que a tua presença vá diante dela, ao lado dela e dentro dela, que a verdade proteja sua mente, a graça proteja seu coração, a sabedoria proteja suas decisões e o amor proteja seus relacionamentos. E se a escuridão tentar retornar, lembra-lhe de que a luz não precisa gritar para vencer, basta permanecer acesa. Agora, Senhor, deixa sobre esta vida uma quietude santa. Que o coração desacelere, que os ombros relaxem e que a alma encontre descanso. Onde havia medo, planta confiança. Onde havia confusão, deixa clareza. Onde havia cansaço, derrama renovação. Que esta pessoa siga o dia sem carregar pesos que pertencem ao amanhã e sem voltar às correntes que o Senhor já começou a romper. Dá-lhe coragem para viver com prudência, fé para esperar com paciência e humildade para pedir ajuda quando necessário. Que ela se lembre em cada hora de que a proteção mais profunda não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus no meio delas. Nós entregamos esta manhã, esta casa, esta família, este corpo, esta mente, estes caminhos e todo o futuro nas tuas mãos. O que não conseguimos controlar, confiamos a ti. O que precisa mudar, mostra com amor. O que precisa terminar, encerra com paz. O que precisa nascer, prepara no tempo certo. E aquilo que hoje parece uma noite sem fim, transforma em testemunho de que a luz sempre encontra uma passagem. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e descansamos. Amém.
Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Deus é o meu refúgio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia sentindo-se protegido, fortalecido e acompanhado pela presença do Senhor.